programa Amigos da Arte. Estamos aqui mais um dia no curso de férias internacional do Faces Ocultas aqui na cidade de Salto. E quem a gente encontrou aqui que veio dar aula, o filho pródigo, Luiz Odin, gente, eu não consigo falar porque eu conheço ele como André Padrega. Esse aqui é o meu Andrezinho lá, que foi lá com 13 anos já participar do nosso espetáculo, fez Don Quixote, fez o Sr. Copélios, né, Dr. Copélios, então uma infinidade de coisas que fez com a gente. E hoje, o André veio aqui pro curso de férias e Faces para dar uma aula de musical, é isso? Jazz musical. Ele tinha o sonho de ser um bailarino de musical. E aí eu estava até agora nos bastidores falando para ele, que eu lembro do dia que eu falava, ele passou na faculdade de fisioterapia, começou a faculdade, né? E aí ele falava, não, mas não é isso que eu quero ser bailarino de musical. Eu queria fazer aula de canto, eu queria ser bailarino, mas André, é meio difícil. Mas é o seguinte, termina a faculdade primeiro, depois você vai atrás. Mas ele não esperou, gente. Ele parou a faculdade, foi para São Paulo, meteu a cara lá, assim, com uma coragem incrível. E hoje, sim, ele é bailarino de musical. Eu já fui assistir vários musicais dele lá em São Paulo. E agora ele vai contar pra gente um pouquinho aqui, deixar registrado. Vamos começar do final já disso que eu tô falando. Depois a gente fala da nossa passagem juntos, né? Começa falando pra mim, André, que história é essa? Vai dançar agora com a Cláudia Raia? Olha só, olha o naipe, gente. Qual que é o próximo espetáculo que tá entrando em cartaz agora? A gente tá na reta final agora de ensaio do espetáculo chamado Tarsila Brasileira. É um musical que vai contar a história da Tarsila do Amaral, uma pintora brasileira aqui, super importante para nossa história. Sim, da nossa região, inclusive. Exato. E a Cláudia Raia vai viver a Tarsila. E eu tô nesse elenco. Gente, tá no elenco da Cláudia Raia. Eu vi assim, sabe, eu vi uma foto dele no final do ano, assim, na casa dela, comemorando a passagem de ano. Eu não fui assistir esse musical aí. Como assim ele tá com a Cláudia Raia, né? A gente estreia já agora dia 25 de janeiro. Então tá bem próximo assim. E a gente fica até maio pra quem quiser assistir. Fevereiro, março, abril. E maio no Teatro Santander de São Paulo. A gente já foi nesse teatro assistir? Eu acho que já. Santander, ele fica dentro de um shopping? Fica ali no complexo ali do JK. Ah, eu acho que a gente foi lá, né? Legal. Pô, a gente, agora, então, nossa, maravilhoso, né? A gente tem que falar, né? Na verdade, até um spoiler aqui, porque não começou ainda, entendeu? Vai começar esse musical e a gente com certeza vai te assistir. Mas esse daí é o último de uma coleçãozinha. Você consegue lembrar, desde lá do começo, qual foi o primeiro? O primeiro musical foi o musical Mamonas, que é as Mamonas Assassinas. Teve Bibi, uma vida musical, que também era a história do Bibi Ferreira. Billy Elliot. Depois de Billy Elliot foi Zorro, Nasce uma Lenda. Summer, musical da Dona Summer. Chicago. A Pequena Sereia, Anastácia e agora Tarsila. Gente, 9 musicais? 9 musicais. 9? Eu botei 9 aqui. 9. 9 em quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você parou sua vida e foi para São Paulo, você lembra? Parei em 2011, fui para São Paulo desde o final de 2011. Ele não parou a vida dele, ele parou a vida dele aqui em Salto, porque daí a vida dele começou de outra forma lá, né? Fui para São Paulo desde o final de 2011, então já faz 12 anos. 12 anos. Mas é incrível, né? Foi assim foi uma carreira muito ascendente, mas você não foi só flores, né, André? Você sofreu lá, né? Sofri. Desde sempre, né? Desde o comecinho. Mas assim, eu falo assim, deu vontade de voltar, deu vontade de desistir em alguns sempre momentos? dá, porque é muita gente para um mercado pequeno aqui no Brasil e que é difícil de conseguir apoio do governo. Ainda que os musicais existe um grande... Já tem um eixo. Existe algo fervilhando aí em São Paulo nesses últimos tempos que está trazendo bastante musical. Então, graças a Deus, esse mercado está crescendo, está tendo mais oportunidade para mais pessoas. A gente está conseguindo ter mais apoio do governo, principalmente agora com esse novo governo que entrou. Então, estamos conseguindo aí trabalhar e fazer as coisas, mas é algo que é difícil, né? No começo, ainda para você conseguir fazer o seu primeiro, é mais difícil ainda para as pessoas te conhecerem. Daí depois que eles te viram fazer um musical, eles têm toda uma referência. Pô, o rapaz é disciplinado, eu tô falando dele. O
esforçado, canta, dança, pega tudo, lava, passa, cozinha, faz tudo, né, André? Sim. Você tem essa característica do profissional que enfrenta, não é? Tem. Fez escola aqui. Fiz escola. Perdi o fio da meada, peraí. O que eu ia falar é que o trabalho do palco é a ponta do iceberg, né? Acho que todo o trabalho dos bastidores, na época de ensaio, na época de audição, porque numa audição eles não estão vendo só o seu movimento, eles veem o seu comportamento também ali no teste. Eles veem se você está prestando atenção, se você está concentrado, se você está ajudando os amigos ou não, se você está querendo ser maldoso com alguém, eles veem tudo isso. E por isso que é importante manter um trabalho bem feito, com profissionalismo, com respeito, principalmente com todas as áreas, não só com os criativos, mas sim com a camareira, com os técnicos, com a galera que está ali, que às vezes não é visto pelo público, mas que faz diferença no trabalho. Existe uma grande família por trás dos musicais, né? Quando a gente foi assistir Chicago, você estava lá com o pessoal, a gente percebeu isso, porque a gente foi um dos últimos, estava terminando, né? Foi na semana final que a gente foi do encerramento de um trabalho que estava vindo de um tempo, né? A gente percebia isso em vocês, né? Que é muito tempo vivendo junto também, né? Não tem como a gente não criar esse vínculo de amizade, de família, de companhia, porque é intenso, é um trabalho intenso que exige muito de todo mundo, então a gente precisa do outro, né? A gente precisa do colega do lado, então acho que a gente cria essa relação muito, muito boa. Muito boa. Nesse meio. Tá feliz? Estou muito. E para o curso de férias aqui do Faces, o que você pensou? Poxa, um convite assim, que é uma coisa muito legal nessa brincadeira do filho pródigo, porque o que acontece? O Faces foi a família principal do André, a primeira, né? Eu me considero também, porque a gente dançou muito lá comigo, né? Você ia muito. Aí teve um dia que o André falou assim pra mim, Ana, eu tô fazendo um monte de coisa aqui em São Paulo que eu acho que eu aprendi aí com você, sabe? Nos balés que eu dancei com você, eu tô vendo que... Eu fiquei tão feliz quando você falou aquilo, sabe, André? Porque tudo na vida da gente é ensinamento. É que às vezes a gente não repara aonde foi que a gente aprendeu aquilo. Tem gente que acha que já nasceu sabendo tudo, né? Eu tenho, na minha consciência, assim, até nos musicais, eu tenho consciência do que eu aprendi em cada musical que eu fiz, sabe? O primeiro, que foi uma grande escola, de aprender como funciona o musical. O segundo, de entender que, eu consigo cantar, eu sei o que eu estou fazendo, cantando, então me considero cantor. No terceiro, você fala assim, sou um ótimo ator aqui também, estou entregando coisas diferentes. Então, eu tenho consciência do que eu aprendi em cada trabalho. E a gente continua aprendendo até hoje. Isso é muito importante, você ter consciência, né? Então, quando você volta agora para essa casa, né, que foi a primeira, que tirou da sua casa lá, que você não fazia dança, não fazia nada, não tinha envolvimento quase com o palco, e veio para cá, esse ano, para dar uma aula aqui de musical, que é o que você vive hoje. O que você pensou lá na sua casa? Vou levar o que para aquele pessoal? É muito difícil responder isso, porque a gente tem muito pouco tempo numa aula, né? Então a gente... E aí eu falo assim, o que eu vou dar nessa 1h40 aqui que eu vou dar nessa aula? E eu acho que o que eu quero mostrar e ensinar é como aprender uma coreografia rápida, para uma audição, por exemplo. Quando a gente vai fazer um teste de musical, a gente tem aí 1 hora para aprender a sequência, apresentar, e é isso que você tem para mostrar. Como é isso no curso, né? Como a gente trabalha isso. Uma vez você foi dar jazz musical lá na minha escola, não sei se você lembra, você foi dar lá. Bem no comecinho, mas você foi lá e foi incrível. Mas aqui tem aquela coisa assim, você lembra da correria que era para você aqui quando você era aluno, e que de vez em quando você entrava numa sala de aula e tinha aquela aula gostosa, e daí tipo no meio de um monte de aula, de um monte de afazeres, tinha aquela aula gostosa que fazia valer a pena, fazia você pensar, eu não posso deixar isso na minha vida, né? Será que a sua aula vai ser essa aula? Tomara que seja. Eu espero que sim. Eu acho que vai também. Eu espero que sim. Eu acho muito engraçado, porque eu fico pensando nisso, né? Como eram os cursos antes, quando eu estava na organização, nesse lugar trabalhando e fazendo aula, que era exaustivo, que a gente tinha que estar, ser o primeiro a chegar, o último a sair.
mas era o momento do ano mais legal, porque a gente conseguia fazer aula de outras modalidades que a gente não tinha no ano todo. A gente tinha contato com outros professores, que é muito difícil a gente ter contato com professores assim em janeiro, num curso de férias, por um bom tempo. Você fica, porque aqui é como se fosse assim, você está trabalhando o seu corpo um dia após o outro, é diferente de você fazer um curso. Exato, só, é um intensivo. aqui é um intensivo. O intensivo mexe com a cabeça, com o corpo, com a alma da gente. E esses cursos são ótimos para quem está querendo fazer musical também, porque musical a gente precisa ser versátil, a gente precisa saber um pouco de tudo. Porque se um dia você precisar fazer um flamenco num espetáculo, você sabe. Se você precisar fazer um sapateado, você sabe. Se você precisa fazer um frevo, você sabe. Aí você deu certinho com a fala que eu estava falando para um bailarino aqui hoje, que falou assim, eu não vou fazer aula de clássico, porque clássico não é muito a minha área. Aí eu pensei e falei assim para ele na hora, assim, olha, legal, você não precisa fazer só aquilo que é a sua área, né? Exato. Tudo que não é a sua área também é legal você fazer, você não precisa ser o melhor da classe. E agrega. Até mesmo ajudar, né? Ali, olha, eu não estou fazendo essa aula agora porque gostaria até de estar fazendo, mas eu estou tendo que ficar na recepção, estou tendo que ajudar, estou tendo que ficar no som, estou tendo que ficar aqui. Isso tudo é aprendizado. Tudo aprendizado, né? Até porque também é outra coisa, outro ponto que eu sempre falo é que a gente não tem uma educação de administração, a gente não tem uma educação de como se vender nesse mercado, a gente não tem uma educação de como ser empresa, né? Hoje em dia a gente, para trabalhar, principalmente em grandes capitais, em grandes empresas, companhias e produções, a gente precisa ter uma empresa, a gente precisa saber que a gente é o nosso trabalho. Olha, a gente estava conversando quando eu fiz a entrevista com o Alex Keaton e ele estava contando exatamente que ele faz tudo ali, né? Então ele faz a coreografia, ele vai na firma para oferecer o projeto dele, ele monta o projeto dele, ele isso, daquilo e tal. E aí a importância da gente aprender a fazer um pouco de tudo. A minha filha mais nova, teve uma vez que ela falou assim que eles estavam aprendendo economia na escola, economia familiar, alguma coisa assim, sabe? Gerenciar. Uma matéria assim que a gente falava, mas assim, era optativo, você não fazia só se você quisesse aprender aquela coisa, né? Por quê? Porque o adolescente hoje em dia, ele não tem noção de como gerenciar nem a mesada dele, porque ele além da mesada, ele tem um monte de outras coisas que ele ganha do pai e da mãe e que ele acha que aquilo vem do céu, né? Aquilo acontece, vem, e não é assim, né? Então a gente tem que realmente aprender tudo isso, né? Uma gama de habilidades que a gente tem que desenvolver com o tempo. Porque senão a gente é passado para trás e a gente precisa correr atrás. Meu pai falava que na escola deviam ensinar a varrer. Devia ensinar a varrer. Meu pai sempre falava isso. Por que adianta aprender tanta coisa na escola se vocês não sabem varrer o chão? Ele falava isso, né? É importante. E é importante. Tem escola no Japão que eles varrem a classe deles, e o povo acha, que absurdo, né? É porque cuidado que é seu, né? Eu acho que é isso. A gente tem que cuidar da nossa mente, que é muito importante, do nosso corpo, que é o nosso instrumento de trabalho, e das nossas habilidades para lidar com tudo. Desenvolver essas habilidades, saber cuidar constantemente, né? E saber saber evoluir. Hoje em dia, por exemplo, você estava falando, existem várias oportunidades através do governo para os artistas, mas se você não souber montar um projeto, se você não conseguir evoluir nessa área, você não tem como acompanhar, né? E são tantas oportunidades mesmo, e a gente às vezes não tem ideia, porque a gente não tem conhecimento. Fica com um grupo seleto, porque é só aquele grupo que aprendeu. Sabe fazer, Então a gente precisa se movimentar, senão esse dinheiro volta. E esse dinheiro está disponível pra gente. Então vamos fazer, gente, vamos produzir. Que legal. Olha, muito feliz de estar com você aqui hoje. A gente veio atrás hoje, escolhemos o dia dele para poder fazer esse curso aí seu. Nós vamos deixar aqui para o pessoal também algumas imagens de você dando aula, dessa coreografia. E esse convite aí, faz um convite para esse público te acompanhar pelo Instagram, né? Deixa... Sim, me sigam, @André Luiz Ordin, Luiz com Z, Ordin com N. Lá tem um monte de vídeo, um monte de coisa dos meus trabalhos. Eu também posto bastante coisa sobre audição, quando abre audições, então acompanhem lá. Para quem se interessa, exato. né?
E continue fazendo aula, continue se esforçando, continue se dedicando ao que vocês amam fazer, que vale a pena. Vale a pena. Olha, ele é o exemplo de que vale a pena, gente. Eu tava errada. É difícil, mas vale a pena. É difícil, eu estava errada. Tá vendo? Vale a pena. Eu fico muito orgulhosa, viu, André? Muito feliz de ver você assim. Eu que fico. Porque, meu Deus, né? Realmente ele queria muito isso. E a gente ainda ficava meio assim porque ele dançava muito bem dança contemporânea. Ele sempre foi um bailarino muito bom. E aí aquele bailarino de dança contemporânea maravilhoso queria fazer musical, que é uma outra linha, né? Apesar que está tudo interligado, né? Mas era uma coisa assim, poxa, você vai abandonar tudo isso, você está indo num caminho tão legal e ele queria fazer uma outra coisa, então, mas em nenhum momento a gente, né, também não apoiou, a gente sempre estava ali apoiando, tanto que foi uma alegria o seu primeiro musical que a gente foi lá assistir, né, a gente está sempre dentro do possível acompanhando aí o trabalho dele, porque é como se fosse um filho realmente que foi aí para o mundo e deu certo, principalmente no sentido de dar certo e ser feliz. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Era isso que eu queria, eu não sei o tempo que isso vai durar na minha vida, mas enquanto durar, é o tempo que eu realmente necessitava para estar sentindo essa alegria e essa liberdade, né? Que veio, que esse trabalho trouxe para você. Não é? Ai, querida, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Vamos lá, agora ver um pouco mais desse menino lindo aqui, tá bom? Beijo, continuem acompanhando o programa, continuem acompanhando todas as entrevistas, sempre que eu posso trago gente de fora, gente maravilhosa que nem eles. Se você tem vontade de participar do programa Mix Arte, se você é da área da arte, da cultura, entre em contato comigo, vamos agendar, porque a ideia nossa é poder fazer uma vitrine aí cultural desses talentos que a gente tem pelo interior aqui do nosso estado de São Paulo, tá bom? Beijo, obrigada a todos que estão acompanhando e até o próximo. Pisa, chuta, pisa, hold, contrate.
só o punho que mexe. Punho que mexe. O braço ele não abre, é só mão. Mão. E deixa o ombro e cotovelo parado lá. Tudo bem? Como acontece as audições? Calma. Um de cada vez. Ergue a mão e ele chama. Você falou, mas é uma dúvida. Eu queria saber se você sabe, né, dizer qual que é a diferença do jazz musical para o jazz dance. Que na minha cabeça eles estão ali juntos. Basicamente, a única diferença é o contar a história. O jazz musical ele serve para a história. A coreografia dos musicais serve para contar a história. E um jazz dance às vezes não precisa. Às vezes é só uma dança. E no musical a gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo certos movimentos. Certo? Eu acho que é só essa a diferença. A gente está dançando em prol de um acontecimento, de uma passagem de tempo, de alguma coisa. O teatro musical, a gente sempre fala, os números, eles servem ou para passagem de tempo, ou quando a emoção do personagem, a emoção dos personagens extrapola qualquer coisa. E aí vem a música, aí vem a dança, aí vem um solo, sabe? Então acho que é essa a diferença, única. Óbvio que existem várias vertentes nesse meio, né? Fosse, Bernard, outros coreógrafos que têm umas características específicas de movimentação. Mas, basicamente, a única diferença é essa, de contar a história. Queria saber de audição. Desculpa. Eu tava brincando, tava fazendo uma brincadeira. Mas pode Mas continuar. como acontece as audições? São várias etapas. Depende do musical. Se o musical ele é mais dançado do que cantado, do que interpretado, do que cantado, provavelmente a primeira etapa vai ser dança. Diferente de um que é mais cantado do que dançado. Então tem dança, é eliminatória. Segunda fase já é canto, você canta uma música solo, pra eles saberem se você é afinado, saber se você sabe cantar e tal. Passou dessa fase, tem interpretação. E se passar, às vezes tem um pra ver tudo junto. Pra ver elenco, pra juntar a galera, ver se funciona. Então depende do musical. Mas normalmente são de 3 a 4 fases de audição. Tipo, tudo no mesmo dia ou dias separados? Normalmente dias separados, mas no primeiro dia normalmente é dança e canto. Daí ele já eliminando a galera pra próxima fase. Daí já é mais específico. Para as pessoas assim, que, tipo, a gente que é mais da dança do que do canto, assim, tem que ser muito afinado, tem que ser muito bom pra, assim, dançar assim de... Essa pergunta é ótima. Por quê? Entendeu? Eu já falei Não, só a outra dança. vez que dei aula aqui no curso, eu também falei a mesma coisa. O mundo do teatro musical é dos bailarinos. Por quê? A gente tem muito mais oportunidade de trabalho do que uma pessoa que não dança. Certo? Então é muito mais fácil a gente aprender a cantar, mais fácil a gente aprender a atuar, porque a gente já atua dançando. A gente já tem alguma coisa de atuação, de interpretação quando a gente dança. Não é só dançar por dançar. Então a gente já tem um ladinho, um pezinho pra isso. A gente só precisa reforçar o canto pra gente estar mais seguro, porque é isso, a gente tem mais oportunidade. Existe falta de bailarinos no mercado. Então, é um mercado que paga bem, então tem muita gente querendo entrar. E a galera nova que tá chegando tá penando um pouquinho. Porque falta um pouco de compromisso, sabe? Eu acho que a gente, por mais que você, não sei cantar, mas você vai correr atrás, você vai estudar porque você quer. E às vezes não é só o estudo, às vezes é a experiência, é você pagar pra participar de festival, é você pagar pra fazer curso de férias, é pra você investir em você, sabe? E essa galera tá vindo agora, não tô falando de vocês, que vocês estão aqui, mas tem uma galera que só faz curso de teatro musical e já quer trabalhar.
E um curso de teatro musical você não ganha muita informação. Porque é uma coisa muito raso perto de tudo que é. Então, assim, bailarinos, é nosso. Bora. Ah, outra coisa, que é muito mais difícil para um ator aprender a dançar. É mesmo. A gente passa a vida inteira, tem gente que dança desde os 3 e a gente ainda não é bom. A gente tá penando ainda. Então, para um ator, um cantor aprender a dançar é muito mais difícil. Pra gente cantar, a gente que já dança é muito mais fácil. É muscular. A gente entende de música, a gente entende de corpo. Então, foca nisso. Show? Diga. É rapidinho. O que você recomendaria, que dica você poderia dar pra gente que quer mandar material pra essas coisas de musical? Como que a gente se destaca? Porque eu acho que tem essa concepção pra quem tá fora do mundo de musical, que é muito difícil de entrar, porque quem já tá lá vai ter uma preferência clara de quem já conhece, dos produtores. Como que você diria que a gente pode, tipo, se destacar, acho que principalmente na fase de mandar material? Porque quando a gente chega lá, já dá mais um... Eu acho que a questão, além de você mandar, tem que mandar independente de não ou sim. Quanto mais a gente manda, mais conhecido a gente vai ficar. Quanto mais testes a gente fizer, mais a gente vai estar sendo visto. Então, por mais que a gente ainda esteja cru, é bom fazer pra gente aprender a fazer audição. Porque a gente fica nervoso, não tem como. Eu já fiz 10 musicais, eu fico nervoso demais na audição. Tem gente que toma remédio pra fazer teste. Gente maluca. Mas tem gente que faz isso. Mas o que eu falo é fazer curso com pessoas que já trabalham no meio. Fazer aulas de canto com gente que já trabalha. Às vezes tem curso de audição simulada, que você faz uma audição como se fosse de verdade, mas não é. Aí você vai ter um feedback de gente que já trabalha, uma banca que já faz isso. Às vezes chamam produtores de elenco. Conhecer produtores de elenco também é bom. Então eu acho que é você adentrar nesse mundo. É ir atrás das pessoas que já trabalham nesse mercado para você começar a ser visto. E a pessoa fala assim, tem um aluno meu que é bom, acho que eu vou indicar. Sabe? E todo lugar é indicação também, além de teste. Então, entrar nesse mundo mesmo, sabe? Correr atrás de conhecer pessoas. É um inferno, mas a gente tem que fazer. Eu encontraria muitas barreiras por ser trans? Hoje em dia, não. Quer dizer, sempre você vai encontrar. Porque a sociedade é uma bosta. Mas, hoje em dia, está tendo muito mais espaço. Muito mais. Existem musicais para vocês. E, além disso, existem papéis para todo mundo. Hoje em dia não existe mais perfil de papel, só se é algo muito específico. Sabe, tipo, vai fazer um hairspray, a Tracy tem que ser gordinha. Só que assim, os outros personagens não precisam. Então hoje em dia existe abertura para isso. E cada vez mais. Conheço várias que estão aí trabalhando e que são tão boas quanto qualquer outra pessoa. Porque é isso. Vou embora. Tchau. Bora, amiga. Assista Brenda Lee, o Palácio de Princesa. Brenda Lee. Procura, acho que tem no YouTube. Tem, você. Assista. Eu ia até falar, eu assisti você no Funny. Obrigado. E a Mátila é um grande exemplo. Do que Exato. na hora me veio na cabeça. Ela né? tava lá, é trans e maravilhosa. Olha lá, Samanta, é você. Ari, tô indo embora, viu? E eu te vi no Fantástico. Não interrompe. Olha como ele vem. Para um musical? Também depende. Hoje em dia a gente tem algumas produtoras que fazem musical. Então são produtoras diferentes que fazem essas peças. Então para cada produção você tem que fazer audição, tem como. E o processo de ensaios normalmente é de 2 a 3 meses de ensaio e montagem para já estrear. Mas hoje em dia tá rolando umas loucuras de rolar um mês. Montagem e vamos estrear. Funny Girl foi um mês. E foi desesperador. Chicago foi 2 meses. Eu disse. Ai, Você tava no Billy Elliot também. Tá. Eu assisti você no Billy. ó, por quem não sabe, eu vou falar os que eu fiz. Fiz o musical Mamonas, que era o Mamonas Assassinas. Bibi Uma Vida em Musical, que é a história da Bibi Ferreira. Billy Elliot. Zorro, Nasce Uma Lenda.
Summer, musical da Dona Summer, Chicago, A Pequena Sereia, Anastácia, Funny Girl e agora a Tarsila, que vai estrear semana que vem. Mas, gente, uma coisa que eu também queria falar pra vocês é que eu vejo muito hoje em dia, as pessoas não existe mais respeito. Parece que é tão uma bobagem que eu tô falando, mas falta respeito pra todo mundo. Falta respeitar a camareira, falta respeitar... Porque é isso também, o mundo do teatro musical é um mundo de um luxo que não é um luxo. Porque a gente tem camareira, a gente tem técnica, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem uma estrutura gigantesca, a gente tem almoço, janta quando faz 2 sessões no dia. Então, assim, uma estrutura gigantesca para suprir necessidade de 200 pessoas que trabalham numa peça. Só que tá cada um pensando no seu, hoje em dia. Eu não vejo mais aquele respeito de cumprimentar o professor no final da aula, sabe? Bobagem. Uma coisinha idiota, ou tipo, só falar um muito obrigado, ou sei lá, por favor, sabe? Isso faz diferença pro seu trabalho. Você fica melhor, você fica bem com isso. Hoje em dia as pessoas jogam a roupa na cara da camareira, não façam isso. Tenham assim, um mínimo de respeito com todo mundo que vocês estiverem trabalhando, sabe? Eu acho que falta muito, essa geração que tá vindo agora, falta muito respeito. Empatia. A empatia sempre, amigo. Pra mim, do Ari, todo mundo precisa ter empatia. A gente fala empatia, parece uma coisa surreal, mas precisa. Pra todo mundo. E assim, não falem do corpo do outro. A gente não sabe o que o outro passou na vida. Assim, respeita todo mundo, só respeita. Que isso faz diferença em qualquer trabalho que vocês forem fazer. E as pessoas vão ver isso. A gente acha que não, mas numa audição, as pessoas estão vendo o seu comportamento também. As pessoas veem se você sabe ficar no lugar dançando a coreografia, se você não vai atrapalhar o amiguinho dançando, se você está ajudando o amiguinho na audição, se alguém pediu ajuda, está lá. Ou se você não faz isso. Então eles veem, além da dança, a dança é o mínimo. É o mínimo. Eles estão vendo tudo num teste, quando você está trabalhando. A gente fez a audição do Priscila, que vai ter agora. A galera não se respeitava numa audição. De empurrar o amiguinho, sabe? Coisa assim. Que você acha que você não vai ver. E você vê. E aí você vê a banca assim, ó. Não vou contratar essa pessoa. A pessoa acabou de empurrar o outro por nada, sabe? A gente acha que não existe, mas existe. Uma doideira. Certo? Mais alguma pergunta? Falei muito, né? Você já dançou, agora você pode cantar um pedacinho? Não precisa! Não. Já tô gelado. Hoje foi aula de jazz musical. Não foi nada. Não, deixa pra outro dia, pode ser? Não vim Amanhã. preparado psicologicamente. Você vai ficar aqui amanhã? Não. Vira de costas. Diga. Como que foi assim pra você? Pelo visto, você começou na dança e depois foi pro canto, Foi. né? Tipo, quero fazer musical, vou me jogar. Como que foi essa Eu sua sempre preparação? quis, desde quando eu tinha 3 anos de idade. Eu assisti Mary Poppins e falei assim, quero fazer musical. Aí eu queria já ter começado a dançar com 3, mas meus pais não deixaram. Porque minha irmã já fazia aula de sapateado e balé, e eu ia na aula e ficava na porta fazendo os passinhos. Aí eu só fui fazer com 9 anos de idade, com a Marisa Gil. Vocês conhecem a Marisa Gil? Sim. Fui fazer aula de sapateado com ela. Aí depois entrei no Jazz Construção 7 aqui em Salto. Fiz aula com a Márcia. Depois entrei no FAS com 13, pra dançar balé contemporâneo. Dos 13 aos 18 fiquei aqui, na companhia. Aí eu fui pra São Paulo porque eu queria fazer musical. Falei assim, eu preciso ir pra São Paulo, que é lá que acontecem as coisas. Aí eu fui pra lá, aí pra pagar as contas. Entrei no balé estágio,
que ganhava nada, mas pagava minhas contas. Eu fiquei 2 anos no balé estágio, aí quase eu passei no musical. E aí eu ia ter que deixar a companhia na mão. Sempre quis também deixar tudo bonitinho, fazer tudo certinho. Aí eu falei com a Mari, que eu falei assim, ó, vou ficar até o final do ano, cumpri a agenda, e daí eu saí da companhia. Aí saí da companhia, fiquei 1 ano sem trabalhar, só dando aula. Depressão, ansiedade, São Paulo, é isso aí. Aí entrei no meu primeiro musical em 2015. Fazendo teste, aula. E aí, assim, quando eu fui pra São Paulo, que eu comecei a fazer aula de canto. Hoje em dia, já faz 12 anos que eu tô em São Paulo. Faz 12 anos que eu tô fazendo aula de canto. E interpretação a gente já tinha na companhia, a gente já vivia. Então, acho que interpretação foi o que eu menos estudei. Só que a gente dança interpretando. As coreografias do Face são todas teatrais. Do estágio também. Então, eu acho que entender essa interpretação na dança faz diferença também. E desde que eu entrei nos musicais, eu sempre fui conseguindo coisas dentro do musical. Então eu pegava um cover, que cover é a pessoa que substitui um personagem quando o personagem não vai ou falta, tá doente. Depois consegui swing é a pessoa que tem que saber todo lugar de todo mundo da peça. Tipo, mais de 20 plots diferentes pra você entrar em qualquer momento. Se alguém torcer o pé no meio da peça, tem que estar pronto pra entrar no lugar daquela pessoa. Que é surreal também. Mas é possível, galera. E consegui fazer alguns personagens, assim. Funny Girl tinha personagem. E eu acho que esse caminho é legal, assim, sabe? De você começar lá no fundo e ir galgando um espaço maior no meio desse mundo doido. E assim, tá cada vez indo mais musicais, tá cada vez tendo mais oportunidade. Então, se você tem vontade, investe mesmo, porque vai dar bom. Esse mercado tá sendo o mais bem visto no Brasil e é o que paga melhor. A média de salário de um ensemble tá em base de 6.500, 7 mil. Ai, vai Tem muito homem? Tem muito homem. Mas bora. É óbvio que tem muito mais mulher, porque mulher sofre muito mais, né, galera? Desde sempre. Mas tá aí. É. Mas é isso, eu acho que vale a pena, sabe? Vale a pena. Insistir, vale a pena tentar. É difícil, mas é prazeroso. E é gostoso dançar essas coisas, não é gostoso? É gostoso. É show, eu gosto. Ah, e outra coisa, reparem nos detalhes. Detalhe em audição, reparem em braço, pé, ser esticado, dobrado, porque isso faz diferença também. A limpeza. Sempre. E é isso, hein?
Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se.